Boa tarde, queridos estudantes do meu coração, como vocês estão? Vamos nesta videoaula realizar a revisão do módulo 2 de português. Prontos para revisar os assuntos dados? Então vamos lá. Esse módulo 2, a parte de português, tem 3 capítulos, capítulo 4, 5 e o 6, em que no capítulo 4 nós vimos sobre as anedotas. No capítulo 4, vimos sobre as anedotas, que é justamente o que? Alguém lembra? A anedota, também conhecida como piada, é uma história curta que tem como objetivo divertir o leitor ou ouvinte. Geralmente o riso é provocado por um final inesperado. Vamos ler aí uma anedota na página 10. A mãe do Juquinha estava saindo para fazer compras. Vou deixar você sozinho, mas volto logo. Se alguém bater, não deixe que percebam que há apenas uma criança em casa, advertiu a mãe. Alguns minutos depois que a mãe saiu, bateram a porta e o menino respondeu: Quem é que deseja falar com o lobo? Então, esta é uma anedota. Vimos também sobre um outro conto. Quem lembra a história dos 3 porquinhos? Muito legal. Desde criança a gente escuta sobre ela, não é isso? Outro assunto que estudamos foi sobre frase, em que vimos que a frase ela pode ser formada por uma ou mais palavras que, organizadas, formam um sentido completo. Exemplo: fui ao cinema ontem. Isto é uma frase. Outro assunto que estudamos são sinais de pontuação. Ponto final, sempre no final de uma frase. A vírgula, que serve para separar os elementos em uma frase. Dá uma breve pausa. Ponto de exclamação. Para as frases, o que? Exclamativas, que expressam uma ordem, um sentimento. Ponto de interrogação, que serve justamente para identificar que aquela frase é uma pergunta, um questionamento. Os 2 pontos, que servem para indicar o que vimos recentemente, ele serve para indicar que logo após vem a fala de um personagem. E o travessão, que vai indicar o início da fala desse personagem. O ponto de interrogação é usado no final de uma pergunta. O ponto de exclamação é usado no final de frases para indicar emoções como espanto, surpresa, empolgação. E o ponto final é usado no fim de uma frase afirmativa ou negativa. O exemplo que eu dei na estante, fui ao cinema ontem, é uma frase o quê? Afirmativa. Não gosto de suco de siriguela. Aqui é um exemplo de frase que negativa. Outro assunto estudado é sobre as HQs, que são as histórias em quadrinho. A história em quadrinho é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadros. A HQ pode apresentar somente imagens ou imagens e texto escrito. Seu principal objetivo é divertir o leitor
Quem não tem em casa, ou até mesmo já leu uma HQ da Turma da Mônica, que é uma das HQs mais famosas. E nas HQs encontramos muito as onomatopeia. As onomatopeias é o quê? É a imitação por meio de palavras de alguns sons feitos por animal. Mu, que é o que? É o som da vaca. Então, isto aqui é uma onomatopeia. Pessoas, quando alguém espirra, atim. Objetos, ó, pá, pá, pá. O fenômeno da natureza, chuá, chuá. Que é o que? As ondas do mar. Estudamos também sobre as palavras com K, Có e Cu, Sé e Si. A letra C possui o som de K quando é seguida das vogais A, O e U. E a letra C possui o som de S quando é seguida das vogais E e da vogal I. Exemplos: cadeira, coco, cueca, cebola, cinema. Outro assunto que estudamos, que este já faz parte do capítulo 6 do módulo 2, que é justamente sobre os textos instrucional, que tem como objetivo orientar ou ensinar o leitor a fazer algo. As regras de um jogo, receitas culinárias, manuais e bulas são exemplos de textos instrucionais. Esses textos geralmente são simples e organizados em itens para facilitar o entendimento das etapas. Quando mamãe deseja fazer um prato diferente para o almoço, ela vai o quê? Buscar uma receita, ou na internet, ou em algum livro. E ali a receita é um tipo de texto que é instrucional, porque vai estar ensinando ela a fazer aquele prato, aquilo que a pessoa deseja. Estudamos também sobre as palavras com quá, qué e qui, em que na língua portuguesa várias palavras são escritas com as letras Q, U. Essas letras são geralmente acompanhadas das vogais A, E e da vogal I. Em algumas palavras, nós pronunciamos o som da letra U, como em quadro. Em outras, não, como em quente e caqui. Normalmente, quando for com a letrinha A, nós vamos pronunciar. Quando for acompanhado da vogal E ou da vogal I, nós não vamos pronunciar. Vamos aos exemplos? Quadra. Nós pronunciamos a letrinha U, quadra. Aqui, esquimó. É como se nós não falássemos a letrinha U, não tivesse a letrinha U, esquimó. E outro vai ser o quê? Jaqueta. Também como se não tivesse a letrinha U.
fosse apenas a letra Q e a letra E. Falamos também sobre as palavras com Gá, Gó e Gu, Gé e Gi, em que a letra G possui o som de G quando é seguida das vogais A, O e da vogal U, como em galo, gota, gula. E a letra G possui o som de J quando é seguida das vogais E e da vogal I, gelo e giro. Concluímos, portanto, turminha, a nossa videoaula de revisão do módulo 2 de português. Beijos, uma ótima tarde para todos. E não esqueçam de fazer a atividade de fixação no caderno. Tchau!